amores, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de hoje, aula de matemática, e nós vamos falar agora sobre subtração de frações. Ontem nós aprendemos que toda vez que nós formos fazer adição de fração e o denominador for igual, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Aqui na subtração vai ser da mesma forma. Toda vez que os denominadores forem iguais, a gente repete o denominador e aí subtrai os numeradores. Vamos lá? Então, ali, ó. Júlio convidou alguns amigos para ir à casa dele. Veja o que aconteceu. Então, na primeira situação, o Júlio serviu um suco e disse que acha que os amigos tomaram 2/4 de suco porque sobraram 2/4. Então, ali o denominador é 4, portanto, o inteiro é 4/4, como a Pro colocou ali para vocês. Então, se o inteiro é 4/4 e o Júlio disse que sobraram 2/4, então 4/4 menos 2/4 igual a 2/4. Então, na primeira situação, o Júlio tem razão. Agora, vamos ver a segunda situação. Ele diz que sobraram 2/5 da pizza. Então, ali, se o denominador é 5, o inteiro é 5/5, como a Pro colocou ali para vocês. Então, 5/5 menos 2/5, que foi o que sobrou da pizza, é igual a 3/5. Então, na segunda situação, o Júlio fez o cálculo errado, tá bom? Então, ali embaixo, ó, assim como acontece com a soma de frações, só podemos subtrair frações do mesmo tipo, as que representam denominadores iguais. Então, adição e subtração é o mesmo procedimento praticamente, tá bom? Agora ali, o clique, né, tá explicando o que nós acabamos de falar, né? Para subtrair frações com o mesmo denominador, basta repetir o denominador e subtrair os numeradores, como está ali no exemplo. Vamos ao próximo. Após assistirem a um programa sobre vida saudável, os amigos André, Gabriel e Matheus fizeram uma saborosa pizza vegetariana sem queijo. Olha lá a pizza deles. E essa pizza está dividida, gente, em quantas partes? Muito bem, 8 partes. Então, se é 8 partes, o inteiro é 8/8, certo? E ele está perguntando, que fração da pizza ainda está na assadeira? Então, se ela estava dividida em 8 partes, e ali na assadeira está faltando 2 partes, estão faltando 2 partes, então, 8/8 menos 2/8 igual a 6/8. Bem fácil, né? E agora está questionando ali, se cada um dos garotos pegar um pedaço desse restante, quanto sobrará? Então, se tem ali ainda 6/8 e cada um pegar uma parte, vão pegar 3 partes, certo? Então, 3/8, que vai dar também o resultado de 3/8. 6/8 menos 3/8, 3/8 de resposta. Vamos lá? Agora, aqui está falando a mesma coisa que a gente fez na adição de frações com denominadores diferentes. Vocês se lembram que a gente tinha falado? Quando os denominadores são diferentes, o que a gente faz? Transforma essa fração em número decimal e aí a gente consegue fazer a adição, ou aqui no caso a subtração, sem nenhum problema. Então, ali está questionando, como faço para subtrair 2/10 de 3/4, já que os denominadores são diferentes? Então, como foi falado, é possível efetuar a subtração de frações com denominadores diferentes, transformando em números decimais. Ali nós fizemos 3/4, que é 3 dividido por 4, vai ter o resultado 0,75 centésimos. E pegamos ali 2/10 e dividimos 2 por 10, né? Que, como eu disse para vocês, a fração mesmo já se explica. 2 dividido por 10. E descobrimos o número 2/10. Então, fizemos a subtração normalmente. 0,75 centésimos menos 2/10. Aí a gente acrescentou o zero para ocupar o espaço vazio.
é igual a 0,55 centésimos. Fácil também, né? Agora vamos aqui. Olha, aqui vocês precisam prestar bastante atenção, porque é aquela informação que a Pro sempre fala. Vamos fazer a interpretação. Nem tudo que parece é e nem tudo que parece a gente precisa. Então, olha lá. Das 12 xícaras do conjunto de chá da Bisa Cirila, 8 ficaram com a vovó Almira. Contudo, na última vez em que a vovó usou, 2 quebraram. Qual número representa a quantidade de xícaras que não quebraram em relação ao total de xícaras da vovó, que a vovó Almira tinha? Então, olha lá. O problema, ele está me dizendo que havia 12 xícaras de chá da vovó Bisa. Só que 8 ficaram com a vovó Almira. Então, só vai me interessar o que está com a vovó Almira, porque a atividade está se referindo a ela. Então, se 8 ficaram com a vovó Almira, o número inteiro ali é 8 oitavos, que foi o que a Pro colocou ali embaixo. Contudo, da última vez em que a vovó Almira usou, 2 quebraram. Então, menos 2 oitavos. Qual o número que representa a quantidade de xícaras que não quebraram? 6 oitavos. Bem fácil, né? Só precisa interpretar para ver o que o exercício está pedindo. Vamos agora para a nossa última atividade. Ali está pedindo para a gente comparar as imagens e responder. Então, o que acontece ali? A minha primeira imagem, ela está dividida em 7 partes e 3 delas estão pintadas de laranja. A minha segunda imagem também está dividida em 7 partes e uma delas está pintada de verde. Aí o exercício está questionando, quanto 3 sétimos é maior que 1 sétimo? Quando a gente faz uma pergunta dessa, nós estamos, no caso, querendo se referir à parte pintada das duas imagens. Então, olha lá, Pro colocou de vermelho o espaço pintado da primeira imagem, que são 3, e o espaço pintado da segunda imagem, que é 1. Então, por isso está ali, ó, 3 terços, que é a parte laranja, menos 1 terço, que é a parte verde, é igual a 2 terços. Então, quanto 3 sétimos é maior que 1 sétimo? 2 terços, porque nós só estamos comparando a parte pintada. Espero que você tenha entendido esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo e bons estudos para vocês. Beijos, meus amores. Tchau!